Olá, meus queridos! Hoje nós vamos falar sobre tegumento. Isso mesmo. O que é o tegumento? O tegumento é o revestimento externo do nosso corpo. Portanto, ele é considerado um órgão. Quando a gente fala na função do tegumento, a gente vai falar que ele tem a função de desidratação ou evitar a desidratação ou a hidratação excessiva, os choques mecânicos e a penetração de organismos patogênicos. Quando pensando nos diferentes seres vivos que surgem na natureza, os protozoários eles vão ter uma proteção bem simples. Seria o início da formação de um tegumento. Obviamente, aqui a gente não vai falar de um órgão, porque aqui a gente está falando de seres que são unicelulares. Então, ele vai ter aqui uma fina película, que é a membrana plasmática. E essa membrana plasmática, ela tem o glicocálix, que nós já aprendemos lá atrás, que são aquelas proteínas de reconhecimento. Bom, se a gente falar dos invertebrados, a gente vai estar falando que o tegumento é uma epiderme unistratificada. O que significa ser unistratificada? Significa que ela tem apenas uma camada de células. Então, nos nossos invertebrados, o sistema tegumentar ele é mais simplificado. Quando a gente vai para os vertebrados, aí a gente está falando de um tecido mais espesso, formado por várias camadas de célula. Então, eu vou chamar esse tecido de um tecido pluriestratificado, com várias camadas de célula, ok? Bom, a pele ela pode apresentar alguns anexos, né? Então, por exemplo, os pelos são um tipo de anexo da pele, do nosso tegumento. As penas também são um tipo de anexo, ou então as escamas. Mas a gente não fica só por aí. A gente também tem outros tipos de anexos, como as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, que vão estar presentes na parte interna desse tecido. Agora a gente vai falar um pouquinho da anatomia da pele. Antes da gente falar qualquer coisa, eu queria chamar a atenção para vocês em relação à queratina. Queratina é uma proteína e essa proteína vai estar presente na parte mais externa da pele e ela tem a função de impermeabilizar esse tecido. Graças à queratina, a gente conseguiu conquistar o ambiente terrestre. Ela foi uma das características evolutivas que permitiu a nossa estadia no ambiente terrestre, porque ela evita a transpiração excessiva pela nossa pele. Na nossa pele, a gente tem uma série de estruturas. Então, aqui a gente percebe a presença dos pelos, que vão estar atuando na manutenção da temperatura do corpo, dos poros, por onde a gente vai perder um pouquinho de água na transpiração, porque ela também é importante. A gente não pode cessar a transpiração totalmente, porque a transpiração ela ajuda a regular a temperatura do nosso corpo. Nós temos aqui essa parte de baixo, ó, totalmente vascularizada, com músculo, nervo, glândula aparecendo aqui. Aqui a glândula sudorípara, que ela vai sair aqui, ó, no poro, né? Então, a pele é uma estrutura bastante complexa. Ela vai ser formada por duas partes principais. A epiderme, que é essa parte mais superior. Vocês podem perceber que aqui a gente percebe uma uniformidade visual, né? Por quê? Porque a epiderme ela é formada por várias camadas. Essas camadas são formadas aqui, ó, dessa parte que parece que ela é mais roxinha, que seria a matriz, que faz multiplicação celular, e aí a gente está falando de mitose. As células vão se multiplicando e vão migrando para a parte superior. Conforme a célula vai sendo formada, ela vai liberando queratina. E essa queratina, ela acaba matando essas células que formam o tecido da epiderme. Portanto, na nossa epiderme, a gente tem células mortas, né? Então, a gente tem várias camadas de células mortas. Por isso que a gente vai ter aqui um tecido que é pluriestratificado. Se nós formos falar de origem embrionária, a epiderme ela tem origem da ectoderme, que no embrião corresponde ao tecido mais externo
da estrutura dele. Quando a gente fala da parte de baixo, a gente vai estar falando da derme. Olha que interessante, a epiderme aqui a gente não vê vasos sanguíneos, ou seja, toda a sustentação e alimentação, principalmente do tecido da matriz, ela é alimentada pelo tecido da derme, que é altamente vascularizado, tá? E a derme, embriologicamente falando, ela tem origem da mesoderme. Então, como nós somos seres triblásticos, nós temos 3 camadas de tecidos embrionários, né? A epiderme, que é o mais externo, a endoderme, que é o tecido que vai formar principalmente o nosso sistema digestório, e toda aquela parte de ossos, da derme, dos nossos músculos, são formados pela mesoderme, ok? Bom, só para uma curiosidade, quando a gente faz uma tatuagem, a tatuagem ela vai fazer com que a tinta penetre na derme. Se eu fizesse uma tatuagem na parte superficial, qual seria o problema? O problema é que aqui a gente vai ter a queratina, que tem aquelas proteínas que vão servir para impermeabilizar a pele e, portanto, vão ser formadas por células mortas. Ou seja, se a tinta tivesse na região da epiderme, quando a gente descascasse, ela iria embora. Olha que legal essa imagem que eu encontrei na net. Essa imagem aqui mostra uma pessoa que está tendo uma descamação da epiderme e a gente consegue ver, ó, a cor super vibrante da tatuagem que ela fez logo abaixo. Por quê? Porque a tinta está na derme e não na epiderme. Legal, não é? Bom, pessoal, por enquanto é só. Então, eu só posso falar para vocês muito obrigada e aguardem aí a próxima aula, ok? Um beijão para todos!